Olá a todos, mais uma vez é com grande alegria que, em continuação ao estudo do tema proposto para esta série sobre saúde, apresentamos mais um vídeo que irá assim complementar e dar sequência às informações e conhecimentos já até aqui levantados. E antes de iniciarmos nos assuntos pertinentes, gostaria de solicitar a você algo que não lhe custará mais do que um simples toque na tela do seu celular ou do seu teclado, ou mesmo do controle do seu televisor. Peço humildemente que você se inscreva aqui em nosso canal, mostre que você prestigia e reconhece nossos esforços, pois tudo é feito com muito trabalho, meu amigo, tempo, dedicação e estudo. Nada que entregamos é copiado e colado. Tudo que produzimos é fruto de muita pesquisa e de intensa verificação das informações aqui transmitidas. Tudo isso para que venhamos a não nos equivocar naquilo que vamos apresentar a você como conhecimento. E se, todavia, viermos a cometer equívocos, pois também não estamos isentos disto, que possam ser mínimos. Também pedimos assim que deixe aqui o seu gostei, se você gostou dos assuntos aqui abordados, em partes ou como um todo, ou mesmo o seu não gostei. Então somente participe, comente, interaja conosco. Seu comentário será muito bem recebido e respeitado. E por fim, compartilhe com quem queira, da forma que queira. E assim, dito isto, iniciaremos nossas abordagens sobre esse tema. Retomando o texto das Escrituras Sagradas que utilizamos como texto base, que contextualizou e nos serviu, de certa forma, de pano de fundo ao tratarmos do tema anterior, ou seja, quando analisamos as consequências do uso das drogas ilícitas. E, assim, da mesma forma, iremos aqui também utilizarmos este mesmo texto para nos auxiliar e contextualizar a temática desta apresentação. O mundo inteiro jaz nas mãos do maligno. 1 São João 5,19. No decorrer deste estudo, espero que essa afirmação do texto sagrado possa vir a ficar cada vez mais compreensível. Antes, porém, meus amigos, preciso aqui abrir um parênteses, para poder deixar claro mais uma vez que este canal não tem como proposta ser um canal opinativo, ou seja, não buscamos aqui omitir opiniões ou achismos pessoais. Não explanamos conclusões de cunho dedutivo. Aqui apresentamos fatos fundamentados, especial e principalmente baseados no que acreditamos e podemos extrair do conhecimento do texto sagrado. E isso sobre qualquer matéria. Ademais, nos orientamos naquilo que a história pode evidenciar e no conhecimento das demais ciências conhecidas. Para tanto, nos valemos da palavra de especialistas sempre que necessário for, para que possa contribuir à credibilização daquilo que apresentamos como conhecimento. Portanto, reconhecemos que os assuntos que aqui são e serão abordados são assuntos técnicos, polêmicos, assim como os demais outros temas já aqui analisados também. E o que desejo esclarecer com tudo isso é que, à medida que iremos desenvolver o conteúdo deste estudo, talvez a exposição dos fatos possa levar alguns a certo constrangimento ou encabulação. O que não é esse o objetivo deste vídeo. Não quero ser mal interpretado naquilo que iremos apresentar. Nosso propósito, como em tudo que aqui tratamos, visa tão somente levar informação e enriquecer ainda mais a gama de conhecimento
de todos aqueles que adentrarem em contato com nossas mensagens. O nosso papel é este: a questão de conscientização e acolhimento a determinadas temáticas e verdades é um trabalho, entendemos assim, do Espírito de Deus ao falar a consciência das mentes. E aqui não almejamos essa pretensão. Entendemos sim que nossas escolhas determinarão nosso futuro e consequências, quer nessa vida ou o que virá após ela. Ou seja, o ditado é verdadeiro: se colhe aquilo que se planta. E isso é extremamente pessoal e individual. O puro rechaço, indiferença ou mesmo rebeldia total é a prerrogativa do que conhecemos como nosso livre-arbítrio, nada mais que isso. Um princípio eterno e imutável. Então, sabendo que muitas verdades são, de certa forma, impopulares e podem lesar consciências e sentimentos alheios, buscarei de minha parte me ater apenas a conduzir esta apresentação, a apresentação das abordagens aqui explanadas, e permitir que a veracidade dos fatos que aqui serão expostos seja um fator de autorreflexão ou questionamentos pessoal, e não de indução de uma narrativa própria, baseada no modo particular de ver o mundo. Espero que possa ter conseguido me expressar e ser compreendido por você. Dito isto, bem, vamos ao que interessa. No vídeo anterior, apresentamos os perigos e consequências do uso das assim chamadas drogas ilícitas. Hoje, porém, trataremos das assim denominadas drogas lícitas, em especial o tema do álcool. E como já em nosso primeiro estudo havíamos abordado sobre os perigos do vício ao fumo e em seguida dos perigos do uso de drogas ilícitas, hoje buscaremos explorar os perigos provindos do consumo do álcool. Álcool também é droga, ou álcool é droga. Esse é o tema deste vídeo. E por que podemos afirmar isso? Algo que parece soar tão radical e tão pesado. Ou mesmo parece soar como um ataque a quem faz seu uso. Bem, primeiramente, antes de nos sentirmos ofendidos ou atacados, precisamos entender que muitas outras substâncias são também consideradas tipos de drogas. Por exemplo, os próprios medicamentos que são vastamente consumidos e vendidos normalmente em drogarias e outros estabelecimentos são considerados drogas. Outro exemplo é o caso do café, segunda bebida mais consumida no mundo e que, em sua composição química, possui substâncias viciantes como a cafeína e que, sim, suas propriedades têm a capacidade de alterar o funcionamento do ritmo cardíaco e de outras mais funções neurofisiológicas. Também os anabolizantes usados por, em sua maioria, fisiculturistas e uma gama de praticantes de levantamento de pesos nas academias também são consideradas drogas. É claro que todas estas e demais drogas ilícitas trazem determinadas substâncias ou componentes químicos que reacionarão com o nosso organismo de distintas formas, ocasionando, assim, distintas respostas. E aqui não é uma questão de comparação de um tipo de droga com outras. Sabemos que isso pode soar ridículo. Comparar parece ser ridículo. Isso é apenas para ilustrar que as drogas estão presentes em nosso cotidiano pessoal. E é preciso tão somente termos discernimento ao realizarmos uso de determinadas substâncias sobre o nosso organismo.
sabermos que resposta estamos buscando ao consumirmos determinados componentes que irão reaccionar em nosso organismo. Sabemos que a resposta para o uso das assim chamadas drogas ilícitas é tudo aquilo que conduz à destruição, que escraviza o indivíduo e que o consome de todas as formas. E as assim chamadas drogas lícitas, afinal, o que são? As drogas lícitas são substâncias psicoativas ou psicotrópicas, cuja produção, comercialização e consumo não constituem crime, destacando-se o álcool e o tabaco. Nas sociedades modernas, o consumo de drogas é definido como sendo de uso, de abuso ou dependência. Vejamos também o que a nossa querida OMS nos diz sobre o tema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que pode atuar sobre o sistema nervoso central, provocando alterações no seu funcionamento. Muito bem. Então, para a resposta do título deste estudo, fica a pergunta: o álcool pode atuar sobre o sistema nervoso central e provocar alterações no seu funcionamento e no comportamento daquele que faz seu uso? Bem, se alguém, todavia, tiver alguma dúvida sobre isso, esperamos que, ao final deste estudo, essas dúvidas possam ser sanadas. Vamos, portanto, utilizar-nos do conhecimento da química sobre o que, afinal, é o álcool e que tipo de resposta neuroorgânica pode esperar aqueles que fazem seu uso. O álcool abrange diferentes compostos químicos, tais como o metanol e o propanol. O tipo de álcool mais comum de ser encontrado nas bebidas alcoólicas é o etanol, e é dele que vamos falar hoje toda vez que usarmos os termos álcool e etanol. Na natureza, o etanol resulta da fermentação do açúcar. Essa fermentação é feita por fungos conhecidos como leveduras, que consomem o açúcar e, nesse processo, acabam gerando etanol e dióxido de carbono. Já faz tempo que as pessoas aprenderam a usar a fermentação para produzir bebidas alcoólicas e, de lá para cá, muita gente já ficou bêbada nesse mundão. O etanol presente em uma bebida alcoólica que você ingeriu é entendido pelo seu corpo como um veneno do qual ele precisa se livrar. Para eliminar o etanol do corpo, o fígado precisa quebrar o etanol em partes menores. Para isso, ele libera uma enzima que converte o etanol em acetaldeído e outra enzima que converte o acetaldeído em acetato. Se você estiver bebendo pouco, o seu fígado provavelmente conseguirá manter um nível baixo de etanol no seu sangue. Mas se você beber muito, ele não vai conseguir te acompanhar. O excesso de etanol que o seu fígado não conseguir quebrar vai para sua corrente sanguínea e depois vai parar no seu cérebro. Chegando lá, o etanol vai ter vários efeitos, como ativar o sistema de recompensa do cérebro, estimular a liberação de dopamina e alterar a comunicação entre os neurônios. Uma das coisas que o etanol faz é interferir com a ação de neurotransmissores como o GABA e o glutamato. O GABA reduz a quantidade de sinais enviados entre os neurônios, enquanto o glutamato aumenta. O etanol tende a aumentar os efeitos do GABA e reduzir os efeitos do glutamato no cérebro. O resultado disso é que tudo fica mais devagar no cérebro, porque o etanol acaba reduzindo a troca de sinais entre os neurônios. É daí que surgem os efeitos mais famosos das bebidas alcoólicas. Por exemplo, a redução na troca de sinais no cerebelo reduz a coordenação motora. Já a atividade mais lenta no córtex pré-frontal e no sistema límbico, junto com a liberação de dopamina, diminui o autocontrole, a inibição social e aumenta a propensão de fazer coisas das quais você vai se arrepender no dia seguinte. A menor atividade no hipocampo diminui a sua capacidade de formar novas memórias e recuperá-las depois.
O etanol também inibe a liberação de vasopressina pela hipófise. A vasopressina é um hormônio produzido no hipotálamo e secretado pela hipófise que estimula os rins a conservarem água no corpo para evitar a desidratação. Como ela é inibida pelo álcool, você fica com muito mais vontade de fazer xixi e muito mais desidratado também. Se você continuar bebendo, a tendência é que cada vez mais o seu corpo se desidrate e a sua ressaca vai ser cada vez pior. Na tentativa de se hidratar, o seu corpo pode tentar roubar um pouco de água do seu cérebro e isso pode te levar às famosas dores de cabeça que acompanham a ressaca. Diferentes fatores vão determinar a rapidez e a intensidade dos efeitos de curto prazo do álcool em uma pessoa. O fato da pessoa ter menos músculos no corpo, estar sem comer por mais tempo e consumir uma bebida com maior teor alcoólico tendem a piorar mais rapidamente a coordenação motora e o autocontrole, por exemplo. Algumas pesquisas indicam que o consumo moderado de álcool pode trazer benefícios como menor chance de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2 e pedras na vesícula biliar. Já outras pesquisas também mostram que mesmo o consumo moderado pode se relacionar com maior declínio cognitivo e prejuízos neurais em áreas como o hipocampo. O consumo abusivo e frequente de álcool pode trazer vários prejuízos mais graves. A cirrose hepática é uma condição que pode resultar de danos no fígado ocasionados por anos de consumo abusivo de álcool. Em casos extremos, a cirrose pode levar o fígado a parar de funcionar de tão sobrecarregado que ele foi e à morte da pessoa. Outros possíveis prejuízos são a gastrite, as úlceras e a pancreatite. Há também uma maior chance de desenvolver certos tipos de câncer, como câncer de esôfago, de estômago e da boca. O transtorno por uso do álcool, normalmente conhecido como alcoolismo, envolve um uso frequente de álcool que acarreta em dificuldades na vida da pessoa e sofrimento. Essa pessoa consome com frequência mais álcool do que planejava e tem dificuldade de controlar o quanto bebe, mesmo quando isso lhe causa prejuízos. A pessoa se esforça para consumir álcool, mesmo sabendo que isso pode piorar a sua situação, colocá-la em risco ou dificultar o alcance de metas importantes na sua vida. Outros sinais que a pessoa tende a exibir são a tolerância, a fissura e a abstinência. Esse transtorno também costuma impactar outras pessoas, já que ele leva muitas vezes a pessoa à violência, acidentes, prejuízos profissionais, financeiros e nos relacionamentos. Um dos efeitos mais extremos do álcool no cérebro é o desenvolvimento do transtorno neurocognitivo induzido por álcool, também conhecido como Síndrome de Wernicke-Korsakoff. Essa é uma condição na qual várias regiões do cérebro se danificam e a pessoa passa a vivenciar graves dificuldades na memória, visão ou movimento. O etanol é vastamente consumido ao redor do mundo. O seu consumo abusivo e frequente tende a representar um fator de risco para a saúde das pessoas, especialmente quando seu consumo se inicia na infância ou adolescência. Bem, simplesmente aprendemos através do conhecimento especializado que o álcool é um composto venenoso, tóxico para o organismo e que, se ingerido, é necessário que o organismo busque se livrar de alguma forma. E aqui não nos for apontado a quantidade ingerida, e sim o seu composto tóxico. Até mesmo porque, segundo estudos, não existe uma dosagem segura para o organismo como um todo, quando falamos desse composto. Mas a pergunta é: se estamos falando de algo tão perigoso, pernicioso e danoso à integridade da saúde humana, por que o álcool, em suas diferentes composições, é tão popularizado, tão amplamente aceito e consumido a excessos na maior parte do mundo? Assim, meus amigos, voltamos ao texto que utilizamos tão amplamente em nossas abordagens. O mundo inteiro jaz nas mãos do maligno. 1 São João 5,19. E nós entenderemos melhor essa afirmação à medida que avançamos em nosso estudo.
E por que o texto bíblico é tão enfático ao afirmar isso? Para essa explicação, somente o próprio texto bíblico pode trazer resposta. Quando, em um de seus discursos, o próprio Cristo mencionou quem é que dirige esse mundo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem comigo. São João, capítulo 14, versículo 30. Ou seja, meus amigos, o que Jesus quis dizer é que o inimigo de Deus e da verdade é quem comanda os passos deste mundo. Quer dizer, é ele quem influencia o mundo inteiro com sua política de gerar a dor, o sofrimento, a destruição, as enfermidades e a morte. Porque ele simplesmente deseja o oposto de tudo que possa ser agradável aos olhos de Deus. A vida é agradável diante de Deus. Ora, porque Deus é Deus de vida e não de mortos. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Deus quer que tenhamos saúde para a sua glória. Amado, oro para que você tenha boa saúde e em tudo lhe vá bem, assim como bem vá a tua alma. 3 São João, capítulo 1, versículo 2. Deus é o Deus da verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14, versículo 6. Já assim é descrito o inimigo de Deus e dos homens pela palavra do próprio Cristo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João, capítulo 8, versículo 44. Veja nesse verso o conselho da palavra de Deus. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Exatamente o oposto do Deus da vida. E muitos então podem questionar: como pode Satanás ser o que coordena as obras deste mundo? Deus criou o mundo e governa o universo segundo conhecemos da teologia bíblica. E quem assim compreende tem razão. Contudo, as Escrituras Sagradas revelam que o inimigo de Deus e dos homens usurpou o ser igual a Deus e por isso foi expulso do céu e foi lançado nesta nossa terra e assim conseguiu, com seus enganos, usurpar o domínio sobre esta terra, daqueles a quem Deus confiara a incumbência de cuidado e domínio sobre esta terra. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Então, meus amados, Satanás simplesmente usurpou de Deus e de nossos primeiros pais o controle sobre a condução deste mundo. Assim como muitos governantes também usurpam o poder e governam nações pelo engano, pela mentira e pela dominação da força. E por isso ele, Satanás, será julgado e sua sentença já é a condenação diante de Deus. E ele sabe disso.
Por isso, está tão irado e está constantemente em guerra contra Deus e sua criação. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Sim, meus amigos, vivemos em um mundo em que Satanás conduz suas obras conforme ambicionou o ser igual a Deus. E ele está a seduzir a todos quantos possa. Sua obra é simplesmente buscar destruir aquilo que Deus criou dentro de sua perfeição e harmonia. Apagar a semelhança e imagem de Deus no ser humano, ou o resquício que possa haver dessa semelhança. Já que o ser humano tem se deteriorado de todas as formas. E lembre-se, ele não está sozinho nesta obra. E assim foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São João capítulo 10, versículo 10. Você ainda tem dúvida de quem é que é o Deus deste mundo? Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou, quem os tornou incapazes de verem a luz gloriosa das boas novas e de compreender a maravilhosa mensagem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 ao 6. É justamente desta forma, meus amigos, cegando o entendimento das pessoas, mentindo e levando ao engano, que o inimigo exerce sua influência maligna sobre as mentes de todos nós. Sim, o inimigo conhece nossas fraquezas e debilidades, todas elas, e ele irá utilizar todas as artimanhas e instrumentos possíveis para trazer ruína e destruição à saúde, às famílias, à vida humana, e assim despertar todo o reino de caos na humanidade. Para tanto, uma de suas mais eficazes armas fora forjada com maior perfeição em nosso século, exatamente onde o inimigo irá travar sua batalha mais diretamente diante de nós, exatamente no campo de nossa mente. E sua arma mais eficaz em nossos dias é aquilo que não importa onde ou em que situação estejamos, essa arma sempre, de uma forma ou de outra, irá nos atingir. Estamos falando daquilo que já havíamos abordado no primeiro tema desta série. Se você ainda não viu, convido você a acessar nosso canal no YouTube e conferir. Estamos falando exatamente da propaganda e de como ela atua em nossa mente. Quanto a isto, nós não iremos nos demorar muito, porque já buscamos explanar de forma mais acentuada quando abordamos sobre o tema dos perigos do uso das diversas formas de tabaco. E se você ainda não teve a oportunidade de assistir, acesse nosso canal e confira o estudo deste tema e tudo que abordamos ali. E você irá entender melhor como a propaganda age em nossa mente, nos alienando e nos escravizando. Contudo, gostaria de apresentar este vídeo a seguir, que é basicamente um resumo do que já abordamos sobre esta temática, e também para ajudar
nos posicionar o raciocínio no estudo desta apresentação. Confira. E a mídia exerce um poder de influência assustador, não é mesmo? Ainda mais quando o assunto é bebida. Até quando a propaganda dessa droga vai continuar? Eu saía da empresa e não tinha contato com mais ninguém, não tinha amigos. E eu não suportava ficar sozinho dentro de casa. Isso me levava a procurar amigos, e amigo do bar, colega, passageiro e tal. Então, eu às vezes me pegava quando chegava em casa e não tinha tomado às 6, tinha tomado 5. Eu falava, oxa, não posso dormir. Quando eu vejo uma propaganda que fala bem sobre um determinado gosto meu, eu vou ser tendencioso a gostar daquilo. A publicidade, de fato, ela existe para encorajar o consumo. E uma das questões é para encorajar o consumo cada vez mais cedo. As propagandas estão ficando mais criativas, né? Cada dia mais criativas, e cada vez mais mostra-se menos o consumo da bebida em si, mas cresce a fixação da marca relacionada àquela bebida. A publicidade de cerveja é basicamente vender um estilo de vida, não tem nada a ver com a informação que é dada sobre o produto. Os produtos são muito parecidos entre si, né? Então é isso que é feito, e com muito sucesso. Eu lembro bastante da Skol, da Brahma. Eu lembro muito da Devassa, entendeu? Porque eu acho ela uma propaganda muito chamativa, entendeu? A Skin mesmo, sempre passa a Ivete lá cantando no show, alegre. A Skol também, que sempre desce redondo. Costumo dizer que a cervejaria ela não vende cerveja, ela vende propaganda, né? Quem vende cerveja é o ponto de venda. A cervejaria faz a sua propaganda de forma a gravar na memória do consumidor a sua marca. É o jeito com que elas são feitas, as propagandas são feitas, sabe? Cheia de mulheres seminuas, entendeu? Os homens quase babando por elas, entendeu? Sabe, isso eu acho que chama mais atenção. O alvo deles é mais os jovens, então ele já faz um comercial chamativo. Em alguns países existem até algumas indústrias trabalhando para fazer um produto para criança que ela, quando virar jovem ou virar adulta, ela lembre daquele produto e associe com uma bebida alcoólica ou a cerveja. Ela é feita para os jovens. Eu não vou dizer que de todas as bebidas e de todas as cervejas, mas a grande maioria das cervejas, elas já dizem, inclusive, quando os marqueteiros falam sobre isso, eles dizem que o público é um público jovem. Isso é dito, isso na verdade não sou eu que estou dizendo, isso é dito por eles, né? É claro que não é dito explicitamente que é para os adolescentes. Hoje os maiores gastos de publicidade são com as indústrias de bebida, né? Principalmente cervejaria. Para se reduzir os problemas de álcool num país, você precisa também reduzir o consumo geral nesse país, tá? Então, toda vez que o consumo geral do país aumenta, os problemas aumentam também. O mercado de bebidas no Brasil, nos últimos 2 anos, ele foi favorável para o consumo de cerveja. Houve um aumento do consumo per capita da bebida. Eram 54 litros por pessoa, hoje, segundo as pesquisas, já são 64 litros ano por consumidor. Eles fazem mesmo as coisas bem atraentes, né? Para os jovens, atrai muitos jovens. Isso influencia, tipo, para ir, para beber, entendeu? Quanto maior é a exposição que o jovem tem à publicidade de álcool, maior a probabilidade que ele desenvolva problemas relacionados ao álcool ou se torne dependente, e maior a probabilidade que ele comece a beber cada vez mais cedo. Agora, veja essa simples propaganda de indução ao consumo de determinada bebida alcoólica. Ligue o som. Mergulhe no clima de sextou. Agora, relaxe. Extremamente instigante, não? Tentador para aquelas pessoas que fazem uso frequente ou moderado deste tipo de bebida, e assustadoramente sedutor para aqueles indivíduos que ainda não fazem ou não fizeram uso destas substâncias.
Falo de jovens e adolescentes e mesmo crianças. O inimigo e sedutor de toda a alma sabe como falar com qualquer um de nós. Ele conhece as fraquezas de nossa mente e de nosso ser. Perceba que nesta propaganda sequer fora exposta uma marca comercial ou imagens de corpos seminus a apresentar o produto como é comum vermos. Apenas a imagem do conteúdo e principalmente o som, a música, a melodia aos ouvidos, ou seja, uma voz feminina sensualizada, com claro intuito de seduzir a mente. Aliado ao contexto da imagem e do som da bebida, a escoar da garrafa ao copo, insinuando um sabor sem igual, que aos olhos e ouvidos tem o papel de condicionar mentes a acreditar que você precisa provar este produto, você necessita sentir esse sabor. Assim, a propaganda tem o poder de alienar, seduzir e enganar o pobre espectador. E é exatamente assim, meus amigos, que o inimigo cega o entendimento do mundo inteiro nesta questão. Vocês lembram, para quem está acompanhando esta série, que em nosso primeiro tema colocamos um trecho de uma música que utilizamos para uma melhor explicação do que estávamos falando? Pois bem, eu irei colocar novamente esse trecho desta pseudo-canção, mas já aqui advertindo escusas pelos palavrões. Irmão, o demônio fode tudo ao seu redor. Pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma, depois se joga na merda sozinho. Embora eu não concorde com quase nada do estilo de vida dos integrantes deste grupo, ou mesmo com suas músicas, tenho que concordar que, com verdades expostas, precisamos entrarmos em acordo. E que o que o trecho desta canção expõe é uma verdade irrefutável, meu amigo. Algo que a própria Bíblia nos revela. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sim, Ele está em tudo que nos cerca e conhece nossas fraquezas, ignorâncias e limitações. Ele sabe o nosso ponto fraco. Para muitos pode não ser a bebida, o fumo ou as drogas, mas talvez outro vício qualquer, quem sabe a pornografia. E esse é também um dos grandes males que envenena e escraviza a mente e a alma de indivíduos. Precisamos sermos sóbrios e vigiados. Quem sabe a idolatria seja sua fraqueza, seja qual for o tipo de ídolos que você cultua, de barro, de pedra, ou mesmo de gesso, seja personalidades da história humana, do passado ou da contemporaneidade. Para muitos que talvez não saibam, a idolatria é algo totalmente condenável diante de Deus. É uma quebra do segundo mandamento. E isso você pode perguntar a qualquer teólogo de sua confiança, seja um pastor, um padre ou presbítero, não importa. Isso é o verdadeiro ABC da teologia bíblica. Mas talvez você possa dizer, eu não ligo para nada disso. Lembremos-nos que o inimigo está em tudo que nos cerca. Talvez sua fraqueza seja o dinheiro, a ostentação, o consumismo desenfreado, o adultério, a compulsão pelo sexo, a altivez e o orgulho, o fanatismo em todas suas formas,
inclusive e especialmente religioso. O nome de Deus utilizado para o acometimento de barbáries. Talvez sua fraqueza seja a vaidade exacerbada, o culto ao próprio corpo, como fazem muitos fisiculturistas e modelos que vivem suas vidas em prol de tornar o próprio corpo sua fonte de realização. E para isso não medem esforços, nem se importam com sua saúde e os riscos a ela. O importante para esses é o glamour e exposição que o corpo pode lhe render. Ou quem sabe sua fraqueza seja, na verdade, o aficionamento por jogos, sejam de azar ou desportivos, as noitadas e baladas, as danças esquisitas deste mundo, ou os tipos de músicas que têm o poder de nos influenciar a todo tipo de corrupção do corpo e da mente, e assim roubam nossa alma. Sim, meus amigos, o poder que a música tem de nos influenciar é algo assustador. Claro que entendemos, inclusive já abordamos aqui o fato de que podemos sermos e somos influenciados por tudo que nos cerca, assim como podemos também influenciar aqueles que nos observam, seja por nossas palavras, atitudes ou condutas. Mas a música, enfim, a música mundana segue influenciando e preservando a mente humana nas coisas deste mundo. Ou com sinceridade de coração, poderíamos afirmar que esses ritmos louvam a Deus e engrandecem o intelecto e a alma. Assistam. A música, a dança e os movimentos corporais fazem parte de culturas e religiões em todo o planeta. Os movimentos do corpo são capazes de transformar o ser humano e seu ambiente, deixando-o mais poderoso e mais confiante de si mesmo. E a música tem um grande poder de influenciar o corpo a fazer alguns movimentos que influenciam os comportamentos humanos para o bem ou para o mal. Você vai arrasar? Eu promete? Bate. Então solta o som, DJ! Show! 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 Dança! O bonde das maravilhas é a nova sensação. E pra ficar a cabeça É isso aí! vai, cora a bunda no chão, vai, cora a bunda no chão, vai, a pedido dos novinhos. Alguém poderia afirmar que esse tipo de atitude é normal? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Muitos podem dizer, que radicalismo! Isso não vai levar ninguém a causar nenhuma tragédia humana. São apenas jovens dançando, tentando se divertir. A olhos e mentes irreflexivas pode até parecer algo inofensivo. Mas há mentes que analisam e estudam o comportamento humano à luz do conflito cósmico, que nos envolve a todos. Essa atitude anormal, por si só, já se configura em uma tragédia humana. As letras e ritmos destes ditos ritmos musicais
induz e influencia a promiscuidade e perversão, a rebeldia e irreverência, e conduz tão somente à criminalidade de muitos. O resultado é uma multidão de mentes incautas e alienadas, destituídas de reflexão sobre a vida e o temor ao Criador, avessos a princípios morais, que se corrompem e deturpam facilmente seus corpos em meio a bailes funks, festivais e shows musicais de diversos gêneros, presas fáceis da propaganda e do inimigo. Desculpe-me, eu acabei me prolongando um pouco mais sobre esse tema, mas é como disse, essa temática mereceria um estudo mais completo à parte, quem sabe mais adiante. Mas deixando de lado agora essa questão da música, eu gostaria de finalizar esse assunto como uma frase que alguém um dia me disse e nunca mais esqueci. E que me pareceu, ao princípio, muito forte e radical. Mas, à luz desse último texto bíblico que acabamos de ler, evidenciou e evidencia até hoje para mim uma verdade que tomei e busco tomar como lição para muitas decisões e escolhas que faço e gostaria aqui de partilhar com todos. Porém, cada um que possa interpretar como assim o queira ou assim o deseje. Assim me foi dito um dia: aquilo que não louva a Deus, louva ao diabo. Então, meus amigos, essa frase se aplica a tudo nesta vida. Só há dois caminhos diante do conflito cósmico que se desenvolve diante de nós. Lembram-se? O caminho da vida e da morte. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômios, capítulo 30, versículo 19. Essa é a regra básica para se posicionar em inimizade contra o mundo e ser, assim, amigo de Deus. Ou, ao contrário, se posicionar com inimizade diante do Criador e ser amigo das coisas deste mundo. O conselho é: escolhe, pois, a vida. Então, o que podemos esperar do álcool? Vida ou morte? Vejam esse vídeo. 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool mata cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos. E pelo menos 15% da população brasileira é dependente de álcool. Renato está em tratamento e há 1 ano não bebe. Me sinto uma pessoa mais útil e mais determinada. E estou muito feliz em estar limpo e me tratando com sucesso. Marco é dependente de cocaína há 38 anos. Sempre que usava droga, bebia. Era como se o álcool relaxasse a euforia causada pela cocaína. Ele sabia que precisava de ajuda, mas sempre adiava a internação. Com a pandemia, passou a consumir ainda mais drogas e bebidas. Até que chegou a um ponto que teve que recorrer à irmã. Agora está no 3º mês de tratamento. Como eu nunca fiquei tanto tempo sem o uso, né, das substâncias, isso parece que foi uma catarse, quase uma epifania assim, de realidade, né, um choque de realidade, está me fazendo muito bem. O alcoolismo é a 3ª maior causa de mortes no mundo. Cerca de 3 milhões de pessoas perdem a vida todos os anos. Por isso, é considerado uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 15% da população é dependente do álcool, de acordo com o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. O álcool em excesso pode provocar doenças como gastrite, câncer,
e problemas comportamentais que influenciam nas relações pessoais e profissionais. Além disso, segundo o Detran, 50% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas que exageraram na bebida alcoólica. O Instituto Nacional de Câncer considera aceitável a ingestão de 2 doses de bebida alcoólica para os homens e 1 para as mulheres por dia. Nenhum bebedor social verdadeiro que bebe um vinho para ornar com uma massa, toma 1 ou 2 latinhas de cerveja e para, bebedor social mesmo, se tornará alcoólatra. Não existe. Ele primeiro vai se tornar bebedor abusivo e ficar nesse abusivo praticando 10, 15, 20 anos. A bomba do alcoólatra, do alcoolismo, vai estourar quando ele tem 40, 50 ou 60. Por isso, é sempre importante ter controle diante da bebida. Aquela velha frase, beber para afogar as mágoas, pode até funcionar por algumas horas, mas depois não vai passar de papo de botequim. Bom, ouvimos na reportagem que, segundo o Detran, 50% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas que ingeriram bebidas alcoólicas. A pergunta que fizemos foi: o álcool está mais associado à vida ou à morte? Quantos destes 50% dos acidentes de trânsito, segundo o Detran, levaram à morte? A gente falou sobre embriaguez. Mauro, que estudo é esse que mostra que o álcool nunca matou tanto? Nunca matou tanto, Megali. Atenção, a gente sabe, todo mundo gosta de beber, todo mundo tem o hábito de beber, é uma coisa de nas reuniões, sociabiliza, mas tem que ficar muito atento, porque o álcool continua fazendo muitas vítimas. Um novo estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, revelou que o álcool causa mais de 3 milhões de mortes por ano no mundo. O novo relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde revelou que 1 em cada 20 mortes em todo o mundo está justamente ligada ao abuso de bebida alcoólica. O consumo de álcool mata mais, por exemplo, do que a AIDS, a tuberculose e a violência, tudo isso junto, Megali. Os números são mais alarmantes, aí vem a parte mais preocupante, entre os jovens. Quase 14% de todas as mortes de pessoas entre 20 e 29 anos tem relação com o álcool, 14%. Já no Brasil, o consumo total caiu entre 2010 e 2016. A redução foi de quase 9 litros para 8 litros por pessoa, por ano. Mas o valor continua acima da média mundial, que é de cerca de 6,5 litros. A gente bebe mais do que a média mundial, de acordo com esse estudo da OMS. A médica Camila Magalhães, do programa de álcool e drogas do Hospital das Clínicas de São Paulo, alerta que, mesmo com a diminuição, a quantidade de álcool consumida é prejudicial e pode levar à dependência. Entre aqueles que bebem, eles estão bebendo mais em um padrão prejudicial. Isso é algo importante da gente assinalar, porque o consumo pesado do álcool, que a OMS mede como um consumo acima de 60 gramas de álcool na ocasião que o indivíduo bebe, é uma quantidade muito alta. E esse consumo que eu estou dizendo, que é o beber pesado, ele está relacionado a problemas agudos e crônicos. Por exemplo, uma pessoa que faça o consumo de 5 ou mais doses de bebida alcoólica numa ocasião, ela está mais exposta a acidentes de trânsito, sexo desprotegido, infarto agudo do miocárdio, gastrite, uma série de questões relacionadas a esse comportamento de beber, que pode levar, inclusive, se a pessoa beber dessa maneira ao longo da vida, repetidamente, à própria dependência do álcool. Um alerta importante em tempos de festas é a alta incidência de mortes nos acidentes causados por motoristas alcoolizados. A filha do Francisco tinha 15 anos quando morreu. O carro em que ela e 2 amigas estavam foi atingido pelo veículo de um homem embriagado. Eu perguntei, pro maqueiro se tinha outra menina no acidente. E ele parou um pouco, pensou, e aí ele foi na minha direção e disse: não, tinha outra menina, mas a outra menina não sobreviveu. Acidentes como o que matou a Bruna são comuns. Um levantamento do Detran do Rio Grande do Sul apontou que 37% dos motoristas que morreram em acidentes de trânsito em 2019 no estado estavam alcoolizados. Destes, 97% eram homens. As festas de final de ano acendem um alerta importante sobre álcool e direção.
Dados do programa Respeito à Vida da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo apontam que dirigir embriagado aumenta em mais de 3 vezes as chances de acidente no trânsito. Nós esperamos que este ano, por tudo que a gente passou preservando e cuidando da vida durante o ano por conta da pandemia, que as pessoas já estejam mais conscientizadas de que o nosso bem maior é a vida. No Rio de Janeiro, um motociclista de 22 anos morreu no início da semana depois de colidir em um carro dirigido por um motorista bêbado. Na cidade de Rio Paraíba, em Minas Gerais, um caminhoneiro alcoolizado causou um acidente e depois fugiu. O que é importante é acabar com essa cultura que existe hoje na população de que somente o motorista embriagado, podre de bêbado, pode causar um acidente. Não, 1 ou 2 doses já mudam o reflexo, o campo de visão do motorista. Lembra que quando tu tá puxando aquele lençol assim, pode ser o teu filho que tu ama, o teu sobrinho, o teu afilhado, o filho do teu amigo, sabe? Essa consciência que faz toda a diferença. É claro que vamos nos demorar um pouco mais sobre a associação existente entre acidentes de trânsito e pessoas alcoolizadas. E sim, iremos mexer com o seu sentimental, pois queremos evidenciar a cegueira coletiva que existe hoje dentro de uma sociedade que vive o que podemos chamar de alcooltura ou a cultura do álcool, onde o consumo desta substância é incentivado e exaltado por todas as mídias, levando o indivíduo e mesmo uma coletividade a um tipo de alienação, que vivem seu consumo indiferente aos perigos e riscos, problemas e males que esta substância pode causar, normalizando algo que tem um enorme potencial de destruição para com a saúde, família, economia e para com a própria vida. Indiferente a tudo isso, o indivíduo que bebe, ele exalta sua capacidade de consumo, ele se orgulha de ter a capacidade de tomar, 10, 20 latinhas de cerveja, ou quantas doses e mais doses de demais bebidas destiladas. Isso é muito comum entre aqueles que bebem. E então, o que é a tal da alcooltura? É exatamente o tipo de influência que quer engolir a todos quanto possam, normalizando e normatizando o seu consumo. A crianças, adolescentes e jovens dessas sociedades, elas crescem sendo constantemente influenciada, incentivada, ainda que indiretamente, a ser um futuro consumidor do álcool em suas diferentes formas. Normalmente ela já se autoprojeta nisso. Quando crescer, vou sair com meus amigos, baladas, barzinhos, comemorações, aniversários, viagens, enfim. Ela é constantemente bombardeada com o consumo indiscriminado, onde tudo é motivo ou razão para beber. Qualquer evento, fim de semana, dias de semana, feriados, não importa a sua natureza. Tudo tem que ser celebrado com o consumo de álcool. Seja aniversário da mãe, da avó, da tia, do primo, dos irmãos, dos avós, enfim. Um sem fim de eventos em que o indivíduo se vê quase que constantemente mergulhado no álcool. Feriados de caráter religioso que ética e moralmente deveria levar o indivíduo à reflexão e abandono de hábitos malévolos e nocivos à sua saúde e à sua vida. Inclusive também a do próximo, a do alheio. Muito pelo contrário, o indivíduo vê nesses momentos mais uma ocasião para acariciar seu consumo. Não importa se a Páscoa, para os cristãos, é um momento de refletirmos sobre as dores, morte e ressurreição do Filho do Criador da vida, que veio a esta terra justamente para morrer pelos nossos erros e pecados. Isso nem se cogita passar pela imaginação. O consumo é o que importa.
E aí é onde também você pode, meu amigo, perceber o poder da mídia e da propaganda e quanto o inimigo cega o entendimento nessa época de Páscoa que estamos aqui falando. Quanto nessa época as pessoas estão preocupadas em consumir, além do álcool, as também diversas formas de chocolates que são comercializadas, que assim de forma astuciosa foi implementado pela propaganda, pela indústria e pelo inimigo de toda a alma, para assim desviar as mentes, em especial, quais mentes? Exatamente e especialmente as mentes de crianças, jovens e adolescentes, alvo principal. E assim, desde que isso fora implantado na cultura de nossa sociedade ocidental, isso é repassado de geração após geração. Reflitamos por um instante nesse ponto. O que tem a ver a associação de chocolates com uma celebração de rememoramento de um festejo judaico-cristão? Exatamente nada. A estratégia do inimigo é apenas uma: apagar tudo aquilo que faz menção e memória ao Criador, e implantar a confusão nas mentes e assim afastar essas pessoas do verdadeiro sentido, que automaticamente levariam mentes e pessoas à conscientização, à reflexão de suas condições de perdição e necessidade do Salvador. A Páscoa tem sua origem na libertação do cativeiro do povo hebreu, escravizado no Antigo Egito por mais de 400 anos, onde ali Deus atua diretamente para libertar esse povo do poder opressor dos governantes faraônicos ou dos faraós da época. E assim foi instituída a Páscoa por ordenamento desse mesmo Deus libertador. Na noite anterior à sua libertação, eles deveriam comer ervas amargas e não chocolates doces. Vê aí o antagonismo do inimigo? E estas ervas amargas deveriam ser comidas nesta mesma data a cada ano e passada assim de geração após gerações, para que fosse um símbolo da amargura, do sofrimento, do cativeiro, e assim jamais esquecessem do Deus que os livrou da escravidão. Além de terem de imolar também um cordeiro e oferecerem em sacrifício a Deus, como o cordeiro pascual, ou seja, um símbolo do cordeiro de Deus que viria e morreria em sacrifício, a fim de libertar a todos nós do cativeiro do pecado que escraviza a humanidade. E isso também deveria ser ensinado de geração após geração. Então, há mais de 2000 anos atrás, veio o Cordeiro de Deus. Cristo veio para dar cumprimento a essa promessa e se fez o Cordeiro sem mácula ou pecado. E na noite anterior ao seu sacrifício, instituiu assim a Páscoa cristã, ordenando que a cada Páscoa fosse instituído a sua memória ou a memória da redenção aos que o assim aceitam como seu Redentor, que o suco da videira fosse consumido e compartilhado neste dia como um símbolo do seu sangue que seria e foi derramado em favor dos que o aceitam como seu Salvador. E que o pão asmo, ou seja, o pão não fermentado, para quem não sabe, o fermento é símbolo do pecado. Por quê? Porque se prolifera rapidamente, assim como o pecado. Então, o pão deveria ser sem fermento, sem esse símbolo, porque esse pão era símbolo do corpo de Cristo e deveria ser repartido e compartilhado por todos como um símbolo de seu sacrifício em favor de todos os que o aceitem. E assim
foi instituído a Santa Ceia ou a Páscoa cristã. Isso é a verdadeira Páscoa, meus amigos. Mas responda a si mesmo: em que circunstância se encontra nessas celebrações o coelho, o chocolate e o álcool? Ou até mesmo no Natal, que em tese deveria ser a data de recordarmos o nascimento do Salvador ou do Príncipe da Paz. Virou, em nossa cultura, um grande pretexto para o consumismo comercial e a bebedeira desenfreada, em especial jovens e adolescentes incautos e inconsequentes. O resultado de tudo isso, vamos ver este vídeo. Qual é a motivação para se ingerir o primeiro gole? Seria o mesmo do primeiro trago ou da primeira carreira? Talvez o consumo de álcool se dê de forma mais habitual, pois se trata de algo que faz parte dos hábitos culturais, quando se trata de comemorações e festas. O que não pode se deixar passar é o fato de que, mesmo sabendo que se trata de algo que traz consequências trágicas, muitas vezes letais, o hábito de consumo de bebidas alcoólicas não para de se expandir e, principalmente, o número de jovens envolvidos é cada vez maior. Seja como válvula de escape ou como parte de uma celebração, não é difícil de perceber que as bebidas alcoólicas já fazem parte do consumo habitual da grande maioria das famílias e já está enraizada nos seus costumes diários. A Organização Mundial da Saúde classificou as drogas pelo seu grau de perigosidade, seguindo critérios como o maior ou menor perigo tóxico, a maior ou menor capacidade de provocar a dependência física e a maior ou menor rapidez em que esta dependência se estabelece. Com base nos critérios anteriores, as drogas são classificadas em 4 grupos. Grupo 1, ópio e derivados, como morfina e heroína. Grupo 2, barbitúricos, substância encontrada em sedativos e no álcool. Grupo 3, cocaína e anfetaminas. Grupo 4, LSD, canabinoides, tabaco, etc. É interessante verificar que o álcool é classificado no grupo 2 devido aos seus terríveis efeitos sobre a saúde e à grande dependência física e psíquica que provoca quando consumido em excesso. Pode falar aí. E aí?
aí, meu, o assunto é sobre alcoolismo. O alcoolismo é do caralho. Arrebenta, quebra tudo, mata famílias. É roça. E eu sou alcoólatra. E é o seguinte. Gosta muito de skate, né? Ando de skate também. Gosta muito de skate? Meu skate tá aqui. Aí, pra como ver, ó. Infelizmente. O que é isso? Infelizmente, uma garrafa tá aqui e não é água. E. É triste, mano. O fim é do caralho. Movimentam-se milhões pelas contas das grandes indústrias de bebidas alcoólicas todo ano. Regras básicas da alta lucratividade são seguidas e encobertadas pelos interesses financeiros destas corporações. Verbas astronômicas são investidas em publicidade, principalmente para cervejas. Em 2011, a Ambev foi o terceiro maior anunciante do país, ficando atrás apenas do conglomerado Unilever e da Casas Bahia. Sempre frisando a comemoração e sexualidade para obter o interesse dos consumidores, não são contidos os números de rodas de amigos e mulheres de biquíni nos anúncios. A deliberação esculachada do vínculo demonstrado entre bebidas alcoólicas e bons momentos acaba consumindo as mentes afrontadas de quem recebe a mensagem. É a grande regra da alienação. Quem sabe menos, obedece e consome. Afinal, a Coca-Cola nos mostrou o Papai Noel como ele é conhecido até hoje, e a indústria do álcool nos ensina o que é comemoração. Mas problema, né? Dando problema. Deu problema no fígado, no rim. Aí o médico falou que eu tinha que parar, e eu falei, eu vou parar então. Mas é cachaça, né? Aí eu tomava 1, 2 para almoçar. Entendi. Depois tomava mais cerveja com a turma. Os colegas, eu tomo um copo de cerveja, tomo lá, tomar um. Só isso, se ele para de beber, se pode morrer. Eu falei, tá bom, eu vou parar. Aí eu parei. Tomei uma cervejinha no barzinho lá e no mercado, só isso. Aí fala que ele tem um cheiro de cachaça. Eu tomei cerveja, pô. Eu tomei cachaça, eu não tomei cachaça. Ninguém gosta, nem minhas irmãs gostam. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Bom, o que aconteceu aqui no dia 17 de setembro, né, de 2011, a minha cunhada e a minha sobrinha, que é a Miriam Baltresca e a Bruna Baltresca, elas foram ao shopping, né, até comprar um presente para minha filha que fazia um aniversário no dia 16, né, e quando elas voltavam, porque elas não deixavam o carro no estacionamento do shopping, elas deixavam sempre, a Bruna, que é a minha sobrinha, deixava, como o shopping Vila Lobos é muito difícil de se estacionar, ela deixava o carro na Rua da Botelho, que é uma rosinha do lado. Elas foram para o shopping, por volta de 10h30 da noite, quando o shopping já fecha as lojas, né? Elas vieram embora e na calçada foram atropeladas por um bêbado que estava, motorista, né, embriagado, que segundo a polícia científica, ele estava entre 130 e 150 por hora. Né? Para você ter uma ideia, o motor do carro voou a 30 metros de distância do local de onde elas foram atropeladas. A minha cunhada teve a morte instantânea e a minha sobrinha morreu 10 minutos depois de chegar no hospital.
Como a minha sobrinha era advogada, o Rafael achou que se fosse com ele, ela não iria ficar calada. Então ele resolveu criar esse movimento, né? E numa entrevista no programa até da Ana Maria Braga, ele conheceu o Maurício Januzzi, que é um advogado aqui de Pinheiros, presidente da OAB de Pinheiros, e ele tem um projeto todinho de uma lei para acabar com as brechas no trânsito. Aí uniu a tragédia do Rafael, né? E ele com o projeto de lei, nós criamos esse movimento Não Foi Acidente. Por que o nome Não Foi Acidente? O nome Não Foi Acidente é porque a pessoa que bebe e sabe que depois ele vai ter que dirigir, ou que ele vai numa festa e sabe que depois ele vai ter que voltar ao carro, vai voltar de carro, ele não está causando um acidente, ele está simplesmente assumindo o risco de matar alguém. Se você não matar na primeira vez, é sorte. Se você não matar na segunda, é sorte. Você pode até não matar nunca, não atropelar ninguém, não acontecer nada. É pura sorte. Mas uma hora acontece. Esse próprio rapaz, o Marcos Alexandre, que matou a minha cunhada e a minha sobrinha, há amigos dele que juram de pé junto que ele não bebia, né? Que essa vez ele tinha recebido uma promoção do serviço e resolveram comemorar com churrasco e bebeu e aconteceu essa fatalidade, né? Então esse é o princípio do Não Foi Acidente. O Rafael lançou esse movimento, né, que é uma petição de iniciativa popular. Essa petição de iniciativa popular você precisa de 1.300.000 assinaturas. Isso com o título de eleitor, porque essas 1.300.000 assinaturas têm que ser distribuídas em 5 estados, proporcionais ao número de eleitores que tem na cidade. Esse tipo de 5 cidades a gente já obteve, né, com as 700.000 assinaturas. Então a gente hoje pede que as pessoas assinem. É só entrar no www.naofoiacidente.org, preencher direitinho, ter o título de eleitor com a zona de sessão. A pessoa que fizer isso vai estar com certeza salvando vidas e talvez até a própria dele, porque a lei, para deixar isso bem claro, a lei ela não é retroativa. Ela não vai punir o rapaz que atropelou a Miriam e a Bruna ou qualquer outro que sofreu um acidente para trás. Né? E também não vai trazer nem a Miriam e a Bruna de volta. O que a gente quer é que outras famílias não passem por aquilo que a gente está falando, sofrendo hoje. Né? Porque só quem passa por essa dor é que sabe o que é perder 2 pessoas que, como o Rafael disse num programa aí, né, de televisão, até no sábado à noite, à meia-noite, eu achava que crime de trânsito só acontecia em outras famílias na televisão, né? À meia-noite, quando eu recebi a notícia, eu percebi que eu não tinha mais a minha família. Aí é que eu percebi o quanto é importante não beber e dirigir, né? Sure you've had enough. I know this road. Hey, next time we don't have to touch the fish. Don't let yourself go. And the result of the preliminary breath test indicates that the breath contains alcohol. Only a little bit open. Sometimes everything is wrong. We will catch you. Alcohol concentration of 0.122. They're the ones that have to live with that, and that's the real tragedy. Feel like You shouldn't be driving. it's okay. Cause everybody hurts.
Tears come strong again. I wasn't ready for your time to end. I swear I'd tear this world. Não só a publicidade explícita está entrelaçada com a habituação das pessoas com as bebidas alcoólicas. O consumo está associado a diversas vertentes culturais. Obviamente, você já deve ter percebido que é praticamente impossível desassociarmos o álcool de acidentes de trânsito. E na maioria desses acidentes, a tragédia e a fatalidade é um fato. Hoje, em nossas ditas sociedades ocidentais, o que mais se prolifera no seio de grandes e pequenas cidades é o surgimento de barzinhos e comércio de bebidas alcoólicas, e especialmente no entorno de escolas e principalmente faculdades, exatamente o alvo onde o inimigo está a mirar suas adagas de engano. Mas falemos um pouco agora sobre os problemas que pode acarretar ao organismo ao estar exposto ao contato destas substâncias tóxicas, como já mostramos aqui quimicamente. Sua composição é tóxica ao organismo. Mas quais são seus efeitos diretos em diferentes órgãos? Bom, primeiramente é importante esclarecer que nem tudo é de conhecimento científico. Ainda muitos outros estudos são desenvolvidos sobre os tantos efeitos que o álcool pode acometer aos diferentes sistemas e órgãos humanos, em especial ao nosso sistema neuronal. Então comecemos por ele. Sistema nervoso. As alterações causadas pelo consumo de álcool nessa região do corpo humano, meus amigos, se assemelha muito a tudo aquilo que já havíamos abordado em nosso tema anterior, quando expomos as consequências que o uso das chamadas drogas ilícitas acarretam ao nosso sistema nervoso central e suas conexões neuromusculares e ganglionares. Explanamos de forma mais acentuada como funciona ali a liberação da dopamina e sua ação de proporcionar prazer a determinados setores orgânicos. E assim, consequentemente, suas terríveis consequências quando sua liberação é estimulada de forma
exacerbada e antinatural. E se você ainda não viu esse estudo, volte em nossa página no YouTube e assista sobre esse tema. Então, basicamente o que foi explicado ali também diz respeito na forma que o álcool irá agir na mente do indivíduo, ou seja, dopando a mente desse indivíduo, alterando seu funcionamento normal e equilíbrio comportamental. Contudo, o álcool, quando levado pela corrente sanguínea às regiões do sistema nervoso central, além de sua ação dopaminérgica, tem um agravante. O álcool também é considerado um produto depressor do sistema nervoso central, ou seja, possui substâncias que irá diminuir a atividade normal desse sistema, simplesmente porque irá influenciar células desse sistema a liberar, além da dopamina, de forma antinatural. A dopamina, que é um neurotransmissor que produz certo estímulo e êxtase comportamental, irá também liberar outros neurotransmissores como o glutamato, ácido gama e a serotonina, que são neurotransmissores depressores da atividade cerebral, ou seja, antagônicos da dopamina. Assim, o álcool irá alternando a ação de liberação dessas substâncias, confundindo as transmissões neurológicas e causando efeitos no comportamento do indivíduo e em sua atividade orgânica como um todo. Por exemplo, o álcool tem a capacidade de afetar os importantes lóbulos cerebrais, como o lóbulo occipital, temporal, parietal e o lóbulo frontal do cérebro. Claro que aqui estamos analisando um indivíduo que já ultrapassou qualquer limite de quantidades tolerada dessa substância na corrente sanguínea. Aliás, você sabe qual a quantidade, entre aspas, digamos assim, segura de álcool por litro de sangue que os especialistas recomendam como tolerável ao organismo humano? Muito bem, isto inclusive está determinado por lei, na lei número 12.760/2012, ou de 2012, do Código de Trânsito Brasileiro. Está determinado desta forma. Artigo 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Caput 1. Ou primeiro, as condutas previstas no caput serão constatadas por: primeiro, concentração igual ou superior a 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou, segundo, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Agora, vamos adentrar em uma outra ciência. Vamos para a matemática. Se concluímos que 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue é o que a lei determina, analisemos um indivíduo de cerca de 70 quilos. Se consideramos o entendimento de que a quantidade de sangue no corpo de um indivíduo corresponde a cerca de 7% de seu peso corporal, ou seja, 7 mililitros de sangue por cada quilo de peso, esse indivíduo terá aproximadamente 5 litros de sangue em seu corpo. Agora, como a lei
exige 0,6 decigrama de álcool por cada litro de sangue no corpo do indivíduo que consome álcool, calculamos 0,6 decigramas por 5, multiplicando por 5 mililitros. E o resultado é igual ao tolerável neste indivíduo, que é de exatamente 0,30 gramas de álcool composto na corrente sanguínea deste indivíduo. É importante esclarecer que toda essa fórmula é unicamente exemplificativa. Não é possível admitir esses valores para hipotéticos indivíduos, isso porque existem inúmeras variáveis que se devem levar em conta para se chegar a valores mais precisos, tais como capacidade metabólica do indivíduo, que vai de organismo para organismo, idade, gênero, se o indivíduo estava alimentado antes de ingerir bebida alcoólica, a hidratação corpórea desse indivíduo, seu índice de massa magra, enfim, são inúmeras variáveis que se há de considerar. Contudo, considerando esses valores de composição etílica nestas bebidas, segundo essa tabela, poderíamos concluir que, segundo essas informações, o indivíduo, dentro de uma determinada margem de segurança, não poderia consumir mais do que uma latinha e meia de cerveja de 350 mililitros, o que torna essa margem ridicularmente desrespeitada por qualquer cidadão ou cidadã que se motive a beber qualquer bebida que contém em sua composição o tal do etanol. Só para não esquecermos da pena da lei para um indivíduo que porventura for pego dirigindo ou se envolver em acidentes com essa substância no sangue, penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E a multa é essa, senhores. Pois é, o indivíduo pode perder sua liberdade por anos, pode não poder dirigir mais, pagará uma multa altíssima para os padrões de um trabalhador assalariado. Terá de pagar um advogado se quiser amenizar sua pena. Pode ter, ao se envolver em acidente trágico, de carregar um trauma que o acompanhará por toda a vida, entre outras questões que poderíamos aqui levantar. O indivíduo pode destruir vidas, famílias, sonhos e futuros alheios. Tudo isso porque o indivíduo resolveu se divertir consumindo uma substância tóxica ao seu organismo e que, em termos sanitário e social, lhe poderá causar danos irreparáveis. Faz sentido isso? A lógica? Bom, cada um responde por si. Mas, voltando aos efeitos no sistema nervoso, o indivíduo passa a ter a visão turva, efeito da ação do álcool no lóbulo occipital, a audição prejudicada, efeito no lóbulo parietal, certa perda do controle da fala e da saliva. O indivíduo começa a falar de forma lenta, arrastada, e goteja a saliva ao ar. Efeitos direto no lóbulo temporal. Perda da noção de equilíbrio, alteração de humor, capacidade neuromuscular comprometida, movimentos lentos e falha na memória, incapacidade de raciocinar de forma lógica, efeitos diretos no lóbulo frontal. Ou seja, meus amigos, o álcool desorienta
alterando o funcionamento normal das células neuronais e suas conexões, podendo levar o indivíduo assim a óbito por falha nas transmissões neurológicas e consequente interrupção de funções de órgãos vitais. E estamos falando apenas dos prejuízos à saúde do próprio cidadão. Claro, isso de forma aguda, ou seja, de um indivíduo que resolve ignorar limite a curto prazo. Porém, existem os prejuízos acumulativos, ou seja, a longo prazo, como os famosos acidentes vascular cerebral ou AVC, tumores cerebrais, demência alcoólica, depressão, entre outros danos mais conhecidos e desconhecidos, onde o álcool atua podendo lesar diretamente o tecido cerebral. E o tecido hepático? Como sofre o fígado dos indivíduos que bebem? Simplesmente porque será exatamente nesse órgão onde o álcool será metabolizado. Ou seja, é o órgão encarregado de tentar combater e eliminar as substâncias nocivas e agressivas ao organismo provindas do etanol, para que não lese outros órgãos importantes e vias do funcionamento orgânico. Infelizmente, a realidade é que os indivíduos são capazes de consumirem mais álcool do que o fígado é capaz de combater, de metabolizar e assim eliminar. Então, o que acontece? O fígado, como o órgão capaz de se regenerar, busca atrair para si mesmo os danos dessa substância, metabolizando parte dos componentes encontrados no álcool, transformando assim em gordura através de uma enzima específica chamada ADH, ou enzima álcool desidrogenase. Sim, meus amigos, o álcool engorda. Sabe por quê? Engorda? Veja esse vídeo. Depois nós temos a querida cerveja. Tem açúcar? Açúcar. Como que você tá com sede, vai beber algo gelado e vai dar sede de novo? Toma meio litro de água gelada, passa sede. Como é que eu tenho que tomar um engradado de cerveja e nunca passa sede? Porque ela tem açúcar. Uma latinha dessa tem uma média de 25 gramas de açúcar. Cerveja? 12 latinhas. 300 gramas de açúcar, 60 sachês, aqui tem 42, joga mais um pouco aqui, ó. Joga mais um pouco aqui, ó. Claro que a pessoa engorda. Porque está tomando açúcar puro e acha que não tem problema nenhuma, né? Deu para entender? Deu. Não por acaso, as pessoas que bebem com frequência possuem abdômenes e corpos inflamados, inchados e mal formados esteticamente. Esse é também um dos efeitos perniciosos do álcool. Transforma ou deforma a estética corporal. Então, essa camada de gordura que se acumula no tecido hepático, se o indivíduo não para de beber, não mudar seus hábitos, o fígado não consegue se regenerar. E isso pode levar a uma esteatose hepática, podendo evoluir para uma hepatite alcoólica, ou mesmo uma cirrose hepática, enfermidades que podem ocasionar a interrupção da irrigação sanguínea nessa região, devido às muitas lesões e formações de fibroses nesse órgão. Em muitos casos, sendo necessário o transplante, ou não há chances de um indivíduo sobreviver nessas condições, já que estamos falando de um órgão vital. Agora, analisemos a possibilidade de um indivíduo conseguir um novo órgão. Porém, não ser possível transplantar também uma nova conscientização. Esse mesmo indivíduo
irá destruir também esse novo órgão, se não mudar os seus hábitos, bebendo. E é exatamente isso que o vício causa. Nossos rins são os responsáveis pela filtragem do sangue, eliminação de substâncias nocivas ao organismo através da urina. Contribuem também no controle dos líquidos corporais e auxilia na regulação da pressão arterial, entre outras funções importantes dos nossos rins, como a produção de hormônios e outras mais. O álcool irá aumentar a diurese, desregulando o equilíbrio desses líquidos corporais. O que acontece? Isso favorece a desidratação e altera, assim, o controle da pressão arterial do indivíduo, causando, assim, possível inflamação também no canal da uretra, podendo levar a um quadro de câncer de bexiga e uretra, entre outros males mais que o álcool pode ocasionar a essa região. A partir deste ponto, meus amigos, nós compreendemos que este assunto é por demais largo e extenso. E gostaríamos de poder continuarmos nos debruçando um pouco mais nos estudos sobre este tema. Contudo, estenderíamos mais do que já estendemos este vídeo, e creio que não seria benéfico continuarmos a estendermos mais, até porque o tempo estendido por demais nos leva ao dispersamento do raciocínio e da atenção. Então, resolvemos dividir o tema deste estudo em duas partes. Por isso, não deixe de acionar o sininho de notificação para você ser avisado quando publicarmos a segunda parte deste vídeo em continuação ao estudo deste tema. Agradeço sua atenção e peço que fique conosco em nossas próximas apresentações.